Se você é uma pessoa que tá querendo mudar a sua vida, tá atrás aí de uma grande mudança, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu tenho umas coisas aqui pra te falar que provavelmente vão te ajudar, porque me ajudaram demais. E eu te digo só, você precisa de muito menos tempo pra mudar de vida do que você imagina. Oi, oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Teté, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal através do minimalismo. E eu tô aqui hoje pra falar de um tema, gente, que é o motivo de sumiço do canal. Não sei se você percebeu, mas tem mais ou menos um mês que eu não posto vídeo aqui, porque a minha vida no último mês basicamente virou de cabeça pra baixo, tá? E eu já vou te explicar aí o que aconteceu e eu tenho certeza que você vai conseguir tirar muitos insights daqui pra você. Mas antes, se você me conhece, já sabe que meu conteúdo aqui é de qualidade, já clica o dedo nesse like aí pra gente alcançar mais pessoas. E se você ainda não me conhece, assiste esse vídeo até o final e considera se inscrever. O que aconteceu, gente? Eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal e algumas mudanças lá no início da pandemia, né? Quando eu comecei a realmente me intensificar nisso. E desde então, eu meio que surtei, tá? Vocês já vão entender o que aconteceu. Gente, o meu histórico de carreira, né? Vou trazer aqui um pouco pra carreira, que era a área, assim, que mais pesava na minha vida. E que eu sei que é uma área que pesa pra muita gente. Durante aí o que aconteceu, tem muita gente querendo mudar de emprego, muita gente buscando outra carreira, muita gente ficou sem emprego. E muita gente, assim como eu, começou a se conhecer melhor e a perceber que talvez aquilo que a pessoa estava fazendo na vida já não fazia tanto sentido mais. Pra quem não sabe, eu era estudante de odontologia em uma universidade super renomada aqui no Brasil, a UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e eu estava ali no meu terceiro, quarto período, meio bagunçado por causa aí do que aconteceu no mundo, mas depois que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, depois que eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal, eu comecei a não me identificar tanto com essa área que eu estava indo. Eu tenho 26 anos, já tinha iniciado uma faculdade antes também na área da saúde de enfermagem e, mais uma vez, sem me identificar com o curso que eu tava fazendo, eu comecei a me questionar o que eu tava fazendo aqui nesse mundo e a achar que eu precisava aí de uma grande mudança porque eu não estava mais feliz com aquilo. Então vamos lá, né? Estava eu, belíssima, fazendo odontologia, até que eu percebi que não era isso mais o que eu queria, mas eu também não sabia o que eu queria fazer, porque eu sou uma pessoa que eu nunca tive sonho em profissão, eu nunca sonhei em ser dentista, eu nunca sonhei em ser médica, eu me identifico com várias profissões, mas eu nunca tive um sonho de ser alguma coisa, sabe? Eu não sei se faz sentido pra você. Isso pra mim pesava muito porque quando a pessoa já tem um sonho e ela sabe o que ela quer, fica fácil ela perseguir aquilo. E mesmo que depois de muitos anos na carreira ela perceba que ela quer mudar, ela teve um início, né? E eu considero que eu fiz muita coisa na minha vida, mas eu sabia fazer muita coisa, mas eu não tinha me especializado em nada, eu não amava nada. Realmente eu não me conhecia nessa área. E o que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a sentir um impulso muito grande para essa área de comunicação, né? Depois que comecei a criar conteúdo aqui pra internet, comecei a estudar o marketing, eu gostei muito daquilo que eu tava vendo, e o marketing, ele aquecia o meu coraçãozinho de um jeito que nenhuma outra profissão tinha conseguido fazer. Só que muita coisa estava dificultando pra mim. Por quê? Já era minha segunda graduação, a faculdade não é barata, apesar de não pagar mensalidade, os materiais eram extremamente caros, meu pai estava me ajudando nisso, então tinha esse peso, né? Eu já tinha investido muito tempo, muito dinheiro naquilo, porque eu também trabalhava muito aos finais de semana pra conseguir pagar parte, pra não pesar pra ele. Minha família não é rica, tá? Eu entrei no odonto aí de louca mesmo. E aí estava eu à beira de querer desistir, de querer uma grande mudança, com muito medo, porque na minha cabeça, gente, a nossa sociedade ela é complicadíssima, né? Ela sempre coloca na sua cabeça que você está velho demais pra fazer determinada coisa. E eu, com 26 anos, me sentia assim. Talvez você que esteja me vendo aí seja mais novo do que eu e já se sinta assim. E se for mais velho, talvez se sinta ainda pior, porque eu sei como é a pressão que a gente sente. Então essas foram coisas que me afetaram demais pra eu não querer largar. Então eu percebi isso, mas continuei empurrando a faculdade com a barriga, detestando tudo que eu tava fazendo, sentindo que aquilo não era pra mim. No meio disso, os estudos sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade, que é uma coisa que eu tenho estudado muito e quero trazer isso aqui pra vocês, né? Mas no meio disso tudo, eu comecei a ir atrás de propósito. E aí, propósito, o que é propósito? O que eu tô fazendo nessa terra? E muita pesquisa pra tentar descobrir o que eu tô fazendo aqui. Como se a resposta fosse cair no meu colo, assim. Então, Stephanie, você devia ser comunicadora. E aí eu ia ter certeza daquilo e seguir.
E isso me trouxe muito sofrimento porque isso não vai acontecer. Se você está esperando um grande sinal para a sua mudança, saiba que esse sinal ele provavelmente não vai chegar, gente. Não é assim que o mundo funciona. E depois de muito ver vídeos, depois de muito acompanhar grandes youtubers que eu gosto, como por exemplo o Cadu, né, o Carlos Cassal, que é uma pessoa muito coerente naquilo que ele fala, eu acho que eu já citei ele aqui em outros vídeos. Eu assisti um vídeo dele em que ele falava o seguinte: propósito não é uma coisa que você nasce com propósito. Propósito é algo que você escolhe pra fazer e você tem a firmeza de levar aquilo por muito tempo. E aquilo me tocou de uma forma, gente, que eu não consigo explicar. Porque eu tava atrás de um propósito, né? Atrás de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, na verdade, eu não tenho que, né? Eu só precisava escolher aquilo em que eu acreditava e seguir com isso até o final, manter a firmeza, porque eu sabia que não ia ser fácil a mudança. A mudança, ela é dolorosa, ela é difícil. Se fosse fácil, a gente não ficava estagnado com medo de mudar. Ela é muito, muito difícil. Uma outra coisa que eu aprendi é que quando você está pronto para dar o próximo passo, em buscar expansão em alguma coisa, né? Você vai saltar de um nível aqui. Eu conheço, o mundo é isso aqui que eu conheço, né? Então eu estou em um nível e quando eu vou pular para o próximo nível, que é um próximo desafio, uma próxima etapa, um próximo nível de conhecimento, algumas coisas vão acontecer contra a minha expansão. Então, quando eu tô buscando me expandir, o universo tá me comprimindo. E às vezes é por isso que é tão difícil mudar. Porque você já deve ter ouvido aquela frase de que as coisas que você sonha estão atrás do passo que você não tem coragem de dar por causa do medo. Isso é muito verdade, porque é doloroso. Gente, mudar é doloroso, mas lá na frente a mudança, ela provavelmente vale a pena, sabe? Ela muito provavelmente vai valer a pena. Só que é difícil a gente chegar nesse nível de conseguir realmente dar esse salto, né? Pular eu vou abrir mão de tudo que é certo, né? Da estabilidade. Eu digo estabilidade porque estabilidade é uma ilusão. Estabilidade não existe. Você pode estar no emprego mais estável possível e aí, de novo, a pandemia veio para mostrar pra gente que estabilidade não existe, porque quantas pessoas perderam o emprego durante esse tempo. Mas eu abri mão da estabilidade de estar cursando um curso muito elitizado, muito desejado mesmo, né? Em uma faculdade federal, super renomada. Então eu tinha uma segurança com a minha carreira pra mudar de carreira pra uma área em que eu não conheço, em uma área em que não falam tanto sobre essa estabilidade em marketing, né? E na verdade eu quero empreender, eu tô buscando isso. E foi muito complicado, eu levei alguns meses pra perceber que eu realmente precisava disso. E como que isso aconteceu? Veja só. Estava insistindo na Odonto, ao mesmo tempo em que estudava o marketing, principalmente aqui pro canal, para criar conteúdo para vocês, que é uma coisa que assim eu estava fazendo por puro prazer, era uma das poucas coisas que eu realmente amava fazer. Mas a gente sabe que levar isso aqui como profissão é muito complicado. E eu entendi que eu não precisava levar o YouTube como profissão, exatamente. Apesar de que lá no futuro eu quero que seja, porque hoje em dia isso aqui não me traz retorno financeiro, tá? Eu gravo porque gosto. Mas eu percebi que o marketing é uma área muito grande, a comunicação em si. E hoje em dia eu percebo sim que eu sou uma comunicadora, tá? Mas até eu chegar nesse ponto, a gente percorreu todo o caminho de meses de terapia, testar, realmente fazer mais matérias na faculdade para ver se eu não queria aquilo e eu cheguei à conclusão de que eu não queria. Enxergar o meu futuro lá na frente, porque quando eu parei pra colocar na balança o futuro que eu quero, que é um futuro com muita liberdade geográfica, eu prezo muito por isso, e a liberdade financeira também, mas a liberdade geográfica pra mim, ela é assim, é uma coisa que eu não queria abrir mão. E quando eu entrei na Odonto, eu basicamente me empolguei, né, por estar em uma faculdade federal. Eu sou a primeira da minha família em uma federal, a primeira a fazer um curso tão, né, cobiçado. E eu me deslumbrei, a verdade é essa, eu me deslumbrei e eu esqueci daquilo que eu sonhava, porque antes de entrar na UFMG, eu sempre dizia que eu não queria fazer faculdade porque eu não queria ficar presa em um lugar. Eu queria mochilar o mundo. Eu tenho uma tatuagem de bússola nas costas que ela basicamente simboliza esse desejo que eu tenho por conhecer o mundo, por viver viajando, sabe? E eu tinha me esquecido disso. E o universo, ele cobra a gente. Muitas vezes, quando a gente é mais novo, a gente tem alguns sonhos que a gente abre mão deles no decorrer do caminho e lá na frente a gente sente falta daquele sonho e a gente fala, caramba,
se eu tivesse seguido aquilo? E isso aconteceu comigo. E aí, quando eu percebi que se eu fizesse odontologia, eu estaria presa em um lugar, porque mesmo que eu abrisse meu consultório, né, e que eu quisesse, enfim, se eu quisesse exercer mesmo a profissão, o meu nome ele estaria feito naquela cidade ou em outras filiais, mas sempre presa em um lugar. E o marketing ele me dá a liberdade de trabalhar de onde eu quiser. E isso, gente, isso pra mim não tem preço, sério. E aí, eu ainda com muito medo, continuei insistindo na odonto, até em um dia em que eu fui trabalhar no final de semana, como sempre fazia, em um bar, né, pra estar ali pagando a minha faculdade. E eu trabalhei umas 12 horas seguidas pros outros, né, pro empreendimento de outra pessoa, 12 horas seguidas em pé, atendendo o público numa barulheira, pra dormir super pouco e no outro dia pegar mais 10 horas seguidas, com meia hora de intervalo pra comer durante o dia inteiro. E aí eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, eu já estava tendo crise de ansiedade, mas essa ela foi surreal, porque eu passei mal no trabalho, eu tive que ir embora. Eu tive uns pensamentos que assim, coisa que eu acho que nem vale a pena compartilhar. Na verdade, vale a pena porque talvez tenha gente passando pela mesma situação do que eu, mas você provavelmente sabe do que eu tô falando. E eu não desejo isso pra ninguém. E nesse ponto, quando eu cheguei nesse ponto, eu percebi, eu estava no fundo do poço com a minha saúde mental, com os meus sonhos, porque eu não via sentido em mais nada do que eu tava fazendo. E aí eu peguei e falei, não, eu preciso parar isso aqui agora e mudar. Porque a gente acha muitas vezes que a nossa vida é a nossa carreira, né? O mundo capitalista que a gente vive, ele coloca isso na nossa cabeça, que você é a sua carreira. E todo o resto não importa se você não for bem sucedido na sua carreira, mas ser bem sucedido é uma coisa, é uma palavra tão extensa, sabe? Ela pode significar tantas coisas. E aí eu pego e comecei a aplicar as visões minimalistas, né? A me questionar. Eu tirei, assim, bastante tempo. O meu namorado, ele tava morando no Rio de Janeiro, em Paraty, e eu passei 18 dias lá com ele. Na verdade, eu passei 9 dias antes de surtar, e depois que eu surtei, eu passei mais 9 dias vendendo palha italiana na praia. Foi incrível, uma experiência muito legal. Mas foi um tempo que eu tive realmente pra pensar do que eu estava fazendo com a minha vida. E eu percebi que eu não estava nada satisfeita com o rumo que a minha vida estava levando, tá? E aí, nesse ponto, eu resolvi trancar a faculdade e me dedicar a algo que me brilhasse os olhos. Aí comecei a saga de novamente iniciar uma nova carreira e atrás. Gente, isso tem um peso muito grande. Eu falo que agora ainda não tá fácil, tá mais fácil do que lá no começo, mas ainda não tá fácil porque eu tô caminhando. Isso aconteceu em dezembro, a gente tá em março, então dezembro, janeiro, fevereiro, março, tem 3 mesinhos. A minha vida já virou de cabeça pra baixo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês de mudança, né? Que às vezes a gente acha que a gente precisa de anos pra mudar a nossa vida e a gente não precisa. O que a gente precisa é coragem pra mudar a nossa vida. Porque quando você tem coragem de aplicar as coisas que você acredita, a mudança que você quer, ela vem relativamente muito rápido. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu comecei a estudar uma área do marketing, e me dedicar a falar sobre marketing de conteúdo que eu adoro e marketing para crescimento de negócios. Toda a minha visão de diminuição de consumo, ela tinha que estar condizente com a carreira que eu queria. E aí eu fiquei pensando como o marketing poderia me ajudar a falar sobre minimalismo, sobre autoconhecimento e levar isso como trabalho também e ajudar outras empresas. E, gente, eu percebi que todo mundo precisa de marketing, inclusive o pequeno negócio, que eu defendo que a gente tem que comprar de pequenos negócios para cada vez menos comprar na mão de pessoas que exploram outras pessoas ou de empresas gigantescas aí que o lucro tá todo centralizado. Eu não preciso trabalhar com essas empresas gigantes, eu posso trabalhar com o proprietário de uma pequena empresa que emprega algumas pessoas e que tem ali o trabalho dele de um jeito muito diferente do que a de uma empresa gigante. E pra mim tudo fez sentido, sabe? Essa área de comunicação, o conhecimento que eu adquiri aqui na internet com o marketing e vendas também, eu poderia ensinar essas pessoas a vender e poderia tá fazendo diferença no negócio delas. E a partir daí a minha cabeça fez, né? Explodiu e eu vi que eu podia ter tudo aquilo que eu queria sendo coerente com a minha verdade. Isso pra mim fez muita diferença. Então comecei a estudar a fundo, tá? Estudei muito, ainda estudo muito, porque eu sou um bebezinho no marketing, apesar de que eu sei muita coisa, eu percebi isso com o decorrer do tempo, mas ainda tenho muito o que aprender, né? Se eu quiser chegar nesse nível aí de fazer uma gigante diferença na vida das pessoas, e é isso que eu quero. E aí, com os estudos,
O trabalho chegou pra mim e foi de um jeito incrível, porque eu ainda não estava procurando trabalho, eu estava buscando networking, conversa, troca, e alguém ofereceu um trabalho em um grupo exatamente na área em que eu estava estudando, e eu sem esperança nenhuma, pra falar, eu tô no começo ainda, né? Quem sou eu pra querer disputar com essa galera aqui desse grupo? Chamei a pessoa e no outro dia eu estava fazendo reunião com o sócio dessa pessoa e com essa pessoa, e 2 dias depois eu estava empregada na área de marketing aí com mais ou menos 1 mês e pouco de estudos. É claro, a gente tem um pouco do fator sorte, que eu não acho que seja tanta sorte, eu acredito em coisas assim que quando você dá esse próximo passo, sabe? Sai da sua zona de conforto, tem coragem, o universo ele abre portas pra vocês. Eu não sei se isso é um papo muito esotérico, assim, muito viajado pra você, não sei no que você acredita, mas é nisso em que eu acredito, porque é isso que eu tenho vivido a minha vida inteira. Toda vez que eu tenho coragem de dar um passo pra mudança, e aí é muito difícil, muito difícil, muito difícil, até que eu tenho coragem e o mundo ele se abre. Sabe? Toda vez na minha vida foi assim. Quando eu tentei entrar para a UFMG, quando eu resolvi mudar de curso na odontologia, se você quiser saber mais sobre isso, porque é uma história incrível também, deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu venho aqui te mostrar como que o universo ele opera de um jeito muito é muito louco, né? A ideia central desse vídeo aqui é mais ou menos essa e o que eu quero que você tire daqui. Se você quer uma grande mudança na sua vida, essa mudança ela dificilmente vai cair no seu colo. Você precisa dar o primeiro, o segundo, alguns passos até que o universo ele abra as portas para você e aí o caminho ele se torna cada vez mais claro. E quanto mais rápido você toma essa decisão de mudar, apesar do tamanho do seu medo, mais rápido a mudança ela chega. Você não precisa de anos, você precisa de coragem. E você não precisa de um propósito. Você não precisa perceber que aquilo é o seu propósito. Você precisa escolher alguma coisa e ir, tá? E manter essa decisão, porque eu também iniciava muitos projetos e não terminava nada, porque não tinha firmeza pra manter isso quando ficava difícil. E ficava difícil muitas vezes no caminho, eu tenho certeza que ainda vai ficar, mas eu estou segura daquilo que eu quero fazer e vou levar isso adiante, assim, até o final. Então vou deixar aqui embaixo pra vocês as minhas redes sociais, que é o meu Instagram pessoal, porque, né, eu posto algumas coisas lá, onde eu falo mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre conhecimento próprio, e vou deixar também o Instagram profissional de marketing, onde eu dou as dicas, não são dicas, né, onde eu mostro caminhos pra você que tem um negócio próprio, que quer empreender, que quer, enfim, se interessa pelo marketing, esse Instagram é pra você, os links vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Eu espero que tenha feito sentido, porque igual eu falei, eu só liguei a câmera aqui e comecei a falar, não tenho roteiro. Ficou até um pouco maior do que eu imaginava, mas eu achava muito importante vir aqui conversar com vocês sobre isso, porque eu tenho certeza que pode ter muita gente passando pela mesma situação do que eu. Então, mais uma vez, se você me assistiu até aqui, muitíssimo obrigada e um beijo, meu amor. Não vou sumir, tá? Não vou sumir, porque agora eu tenho firmeza daquilo que eu quero fazer. E esse canal no YouTube aqui, pra mim, ele é ele é, assim, o ápice daquilo que eu posso chegar. Então, se eu ajudo uma pessoa que seja, eu já tô fazendo muito. E já tô muito feliz com isso. E é graças a você que me assiste aí, que tá sempre comentando nos meus vídeos, que eu tenho esse ânimo, essa empolgação. E é lógico, graças a você também, que eu percebi o meu papel de comunicadora, né? Enfim, eu acho que deu pra entender. Muitíssimo obrigada mesmo. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.